Bom, primeiro quero pedir desculpa para o Pedro Faria. E você é o Pedro? Então tá bem. É, obrigada, gente. Muito obrigada. A gente tem um grupo aqui e tem um grupo remoto. E a gente vai ter aqui a oportunidade de conhecer, como eu falei para vocês, uma empresa bem diferente de arquitetura. Eu achei bastante inspiradora desde o comecinho, quando eu comecei a conhecer o trabalho deles. E hoje vai ser o dia da gente ver de perto, um privilégio. A gente está ouvindo o remoto. Eu acho que era a voz do... era da salinha de estudos. Tá. Pensei que eram os alunos que estão... A gente está com quantos no remoto, Vitor? O Tiago? Que estão no remoto? Tá bem. E aí, se eles quiserem perguntar, como que vai fazer? Eu posso autorizar a voz? Tá bem, tá bem. Não era só porque da outra vez a gente não autorizou voz, só chat. Mas daí, se eles autorizarem... Então, Pedro, a turma é de vocês. E vocês usem o tempo que vocês acharem melhor. E aí, vamos fazer esse bate-papo para eles conhecerem o trabalho de vocês. Um pouquinho eles já viram pelo Instagram, pelas páginas e tudo mais. Agradeço muito vocês estarem aqui. Peço desculpa pelo horário. E tenho certeza que mesmo assim vai ser bem útil para todo mundo. Obrigada mesmo. Conta um pouquinho da história. Acho que a gente vai primeiro fazer uma apresentação aí do nosso escritório, de como a gente começou, nossas premissas aí de trabalho, como que a gente pensa aí a arquitetura, e daí a gente abre para discutir um pouco mais sobre os desafios e que a gente encontrou aí. A gente é jovem ainda também, temos escritório há 9 anos, mas acredito que sejam desafios aí que muitos de vocês vão passar também. A gente já passou por alguns e a gente pode tirar dúvida e abrir para conversa aí. Mas acho que a intenção é primeiro fazer uma apresentação para vocês entenderem quem que somos nós. Bom, agradecer a Cris pelo convite e a vocês por estarem aí. Bom, como o Pedro falou, eu e ele temos um escritório de arquitetura há 9 anos, né? Que no nosso ramo ainda é considerado jovem. Não sei se ainda somos jovens, mas somos um jovem escritório e a gente é meio empresário por consequência, né? Antes de tudo a gente é arquiteto e foi a melhor forma que a gente encontrou de exercer o nosso ofício e fazer nossos próprios projetos. Foi através do nosso escritório. E, bom, a gente vai dividir um pouco aqui, através dessa apresentação, algo que é fruto aí desses 9 anos de atuação, né? E nenhum de nós é especializado em gestão, seja de pessoas, seja de negócio. Tudo que a gente aprendeu e o lugar que a gente está hoje foi fruto de fazer, tentar, errar, acertar às vezes, mas, enfim, quebrando a cara e aprendendo, e é um aprendizado contínuo, né? A gente vai dividir um pouco aí da nossa filosofia, dos conceitos do escritório, da nossa atuação, os processos de trabalho e tal, mas a ideia é fazer essa apresentação breve e abrir aí para vocês ficarem à vontade e ser mais uma conversa mesmo do que uma exposição, né? São dois? Então, eles vão fazer a prova a partir da empresa de vocês. Essa disciplina chama Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida no Trabalho, né? E eu vi que um dos valores da empresa é qualidade de vida. E a gente tem aqui alunos não só da engenharia de produção,
mas de outras unidades. Então, a gente tem... Eu contei para vocês isso antes? Tinha falado que são de várias unidades e tal. Então, vocês podem ficar à vontade para contar o que for atrativo para vocês como empresários, né? Então, a ideia é que vocês sejam bastante provocativos em relação a essa questão da opção de ter um negócio próprio sendo jovens, né? Isso eu acho que é um negócio de sucesso e bastante original, né? E eu vou distribuir, estou passando uma lista de presença, e a gente tem, além de alunos de graduação, a gente tinha a Geisa, cadê? Veio? Ela veio? Será que ela conseguiu chegar? Eu acho que não. Que ela viria, não sei se ela está remoto, que é uma doutoranda, que ela se interessou bastante. Eu vou depois vendo o que a gente tem de conexões externas. Eu vou distribuir essa famosa folhinha para vocês depois deixarem uma mensagem, né, identificada para entregar para os nossos convidados, né? Bom, vamos lá. Não, acho que eu passando por aqui. Bom, sempre que a gente fala o nosso nome, né, Vaga Arquitetura, é um nome um pouco fora do comum, e a primeira pergunta que surge é por que Vaga, né? E a ideia da palavra vaga que gira em torno não só do nome, mas do conceito do escritório e da nossa atuação, né, nos projetos, é a associação à ideia de vazio, né? A gente fala brinca que os engenheiros pensam o cheio, o que tem dentro das paredes, e a gente pensa muito o espaço negativo, que é o espaço vazio, né? E essa ideia de vazio é geralmente associada a simplesmente uma ideia de ausência, né? Um espaço oco ou simplesmente nada. E a gente entende o vazio, a gente propõe, né, uma leitura do vazio como um espaço entre duas coisas. Essas duas coisas podem ter diversos formatos, que é nosso papel como arquiteto, né, ver o melhor formato para conter aquele vazio para aquela situação específica, né? E a gente enxerga esse espaço vazio como um espaço de oportunidades, principalmente, e um espaço que é moldado por aquilo que o contém. E é justamente essa indefinição, né? Essas infinitas possibilidades de apropriação desse espaço que dá a ele um sentido de liberdade, né? Um convite à liberdade de apropriação e principalmente à liberdade de significados. Então, a essência aí para nós do espaço vazio é um espaço de oportunidade, um espaço aberto ao evento, aos diversos acontecimentos, à multiplicidade de significados, e a gente tenta, através da nossa arquitetura, potencializar essa característica aí do espaço vazio. Porque, no fundo, e aí tem uma brincadeira com o nosso logo, a gente entende que a vida acontece nesses espaços vazios, né? Seja ao trabalhar, ao se reunir com a família, ao estar com os amigos, ao ter momentos de reflexão, ao mudar o mundo, ou simplesmente não fazer nada. E poucas pessoas percebem, mas é a arquitetura desses lugares e a maneira que eles são pensados e projetados que pode fazer deles espaços agradáveis ou não, né? Espaços confortáveis. Está demorando um pouquinho a transição, desculpa. Eficientes, e algo que a gente preza muito é a questão da sustentabilidade, né? A questão dos espaços serem sustentáveis
independente da natureza desses espaços. E algo que a gente se preocupa dos projetos também é a questão da identidade, né? Seja um projeto para pessoa física ou para pessoa jurídica. No caso de pessoa física, a gente ter a capacidade de estabelecer uma relação de empatia, entender aquele cliente para conseguir imprimir a identidade e a essência dele no nosso projeto, né? Isso é, no caso de uma pessoa jurídica, entender os valores, o conceito, a missão daquela marca e conseguir traduzir isso em espacialidade. Então, no fundo, a gente trabalha para criar, no primeiro momento, inovar, desafiar conceitos pré-estabelecidos e principalmente transformar, né, realidades e lugares com uma mistura de funcionalidade e beleza, né? E aqui uma frase aí que resume toda essa ideia que gira em torno do nosso nome e da nossa atuação, né? Bom, avançando aqui, a segunda pergunta que vem é por que o Vaga, né? Porque eu, como um eventual cliente, vou escolher o Vaga e não outro escritório de arquitetura, né? E isso, o que tem a seguir aqui na apresentação é um pouco da consolidação de tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente desenvolveu, tudo que a gente percorreu até chegar ao lugar que a gente está hoje. E isso é um aprendizado contínuo, mas os slides seguintes refletem a nossa situação atual, né? Falando um pouco das ferramentas de tecnologia que a gente usa dentro do escritório. Num primeiro momento, a gente ainda é bem analógico, então as primeiras ideias, elas partem de desenhos, de croquis, de anotações que a gente faz ao visitar um terreno, ao conversar com o cliente, enfim, tanto de questões abstratas quanto de questões mais funcionais e técnicas relacionadas a cada situação específica, a cada projeto específico, né? Outra ferramenta que a gente usa também analógica é o uso de modelos físicos, né, de maquetes, tanto dentro do processo de criação quanto como ferramenta para representar e enriquecer a experiência dos clientes com uma outra forma de representação, né? E ao longo, aí, desde as etapas de criação até as etapas de desenvolvimento e durante a execução das nossas obras, a gente trabalha com o sistema BIM. No caso, o programa que a gente usa é o ArchiCAD, né? Mas a gente já entra aí usando a ferramenta BIM desde o começo do projeto, enfim, depois dos primeiros rabiscos, a gente já parte para a parte de modelagem, para testar e validar aquilo que a gente imaginou ainda num campo das ideias, né? E ao longo do desenvolvimento do projeto, esse modelo vai ganhando complexidade, vai ganhando forma e vai sofrendo alterações até chegar ao resultado final, que vai gerar os desenhos, não só os desenhos, mas o modelo que vai para a obra, para a execução, né? Além disso, a gente faz internamente lá no escritório toda a parte de visualização arquitetônica, então seja ela através de imagens estáticas, vídeos, tour virtual, e também recentemente a gente incorporou as ferramentas de realidade virtual no nosso processo, principalmente para enriquecer a experiência dos clientes e tornar os projetos mais palpáveis, né? Quando a gente fala de desenhos técnicos, plantas, cortes, elevações, isso para a pessoa leiga muitas vezes é uma abstração muito, muito distante e as pessoas não conseguem se enxergar nos espaços, né? Então, além do 3D, que a gente já trabalha desde o começo do escritório, a gente incorporou essas outras ferramentas, essas outras formas de enxergar os projetos, né?
Isso tem enriquecido bastante e a gente tem tido um feedback muito positivo assim, dos clientes. Falando um pouco dos nossos processos internos, também quando a gente fala de um projeto de arquitetura, né, seja a reforma de um apartamento, que é um projeto de baixa complexidade, ou uma casa, que é um projeto de média, ou até um prédio, um edifício, um projeto de urbanismo, que são projetos já de alta complexidade, obviamente a gente é um negócio e a gente tem que trabalhar dentro de processos muito bem definidos, né? Isso também é importante para os clientes. Então, a gente procura passar desde o início, desde o momento da apresentação da proposta, passar uma visão clara do que é o processo. Mas, independente da complexidade, o processo é um processo complexo, né? Qualquer projeto é um processo complexo com muitos agentes envolvidos, além dos arquitetos e dos clientes, tem todas as engenharias, todas as disciplinas, paisagismo, luminotécnico, todos os projetos complementares, e sempre foi um desafio muito grande para nós, e acredito que para outros escritórios também, passar isso de uma maneira palpável, um processo complexo que fique visualmente claro num primeiro momento, que os clientes consigam acompanhar isso conforme o processo vá caminhando e saber onde está, quanto tempo, gerenciar as expectativas dos clientes e, por um outro lado, também organizar o nosso operacional dentro da empresa, né? Então, para tornar esse processo tangível e compreensível, a gente dividiu ele em cinco etapas, né? Então, primeiro primeiro momento, assim, depois da nossa contratação, né? Ou até antes, essa etapa começa muitas vezes antes da nossa contratação e se estende por um período após. É uma etapa de descoberta, né? Que a gente chama de descobrir. Nela a gente tem as etapas com os nomes mais técnicos, né? Que é levantamento de dados, definição de programa de necessidades, e a gente consolidou todas essas etapas que é de levantar, basicamente gira em torno de levantar informações junto com os clientes, junto com os órgãos que serão responsáveis por aprovar nossos projetos. Mas o intuito aqui é levantar uma base de dados sólida de todos os aspectos que vão ser relevantes para a concepção do nosso projeto, seja o que quer que seja, né? Então, tanto as questões técnicas, legais, em termos de desempenho, de legislação urbanística, até as questões mais abstratas, né? Principalmente quando a gente fala de uma residência, por exemplo, a gente entra muito na intimidade de quem vai habitar aquele espaço, né? E a gente precisa entender muito como funciona, como que eles pensam, o que eles gostam, como funciona a rotina deles dentro da casa. Então tem essa questão também, tem as questões funcionais e técnicas, e tão importante quanto elas são as questões mais abstratas, né? Então, levantadas essas informações, a gente parte para a etapa que é a principal, ao nosso ver, que é a etapa imaginar, que é onde a gente, essencialmente, a etapa de criação de todas as decisões mais importantes do projeto são tomadas. Então, como ele vai ser, o produto final dessa etapa são imagens muito realistas e fidedignas àquilo que a gente vai buscar durante o processo de desenvolvimento do projeto e posteriormente ao processo de execução, né? Então, nessa etapa imaginária que a gente materializa ainda no campo das ideias, ainda no papel, né? Mas materializa tudo aquilo que a gente levantou em um espaço, em uma atmosfera, em um projeto, né? E em seguida, com isso aprovado, a gente passa para a etapa desenvolver, que dentro dela tem algumas subetapas, né, de anteprojeto, projeto executivo, a parte de coordenação e compatibilização dos projetos complementares e dos inputs dos consultores,
mas resumindo assim, o intuito dessa etapa é dar qualidade técnica a tudo aquilo que foi decidido na etapa anterior, né? Isso a gente leva com muito rigor e com muita seriedade, porque o produto final dessa etapa são os documentos que vão para a obra, né? E a gente percebeu que só colocar esses documentos, colocar esses desenhos na mão de quem vai executar, por mais qualificada que a equipe que vai executar seja, nem sempre os desenhos são suficientes para a compreensão total do projeto, né? Então a gente, ao longo dos anos, percebeu cada vez mais a importância da gente estar envolvido em todo o processo. Então, desde o momento da nossa contratação, da concepção do projeto, até a entrega do imóvel, da obra construída para o cliente. Então, a gente atua durante o processo de execução como fiscalizadores, ou seja, defensores do projeto e olhando se aquilo que está sendo executado está sendo feito de acordo com o que foi idealizado, e principalmente defendendo os interesses do cliente na obra perante a construtora, a empreiteira que tá executando, né? Muitas vezes os nossos clientes não têm tempo nem conhecimento para olhar o projeto e ver se aquilo que está sendo executado está correto. Então esse é um pouco do nosso papel e obviamente trabalhar em conjunto aí com a equipe que está executando para oferecer soluções para surpresas, que por mais que a gente tente evitá-las, acontecem, principalmente no caso de reforma, né? Mas de ter soluções rápidas, criativas e inteligentes que solucionam as surpresas durante a obra e consigam, sempre com o intuito de preservar aquele conceito principal e que o projeto não vá sendo desvirtuado ao longo da execução, né? E por fim, a etapa habitar, que a gente chama, que é de fato a ocupação dos espaços que a gente idealizou e construiu por pessoas, mas antes disso a gente entra com toda uma parte de ambientação, que a ideia é ocupar esses espaços com móveis, objetos, sejam eles mobiliário, decoração, a fim de dar suporte para o uso que vai ter ali e principalmente de ter um conjunto harmônico, né? Então tudo é pensado desde da volumetria lá no começo até a cadeira que a gente vai colocar, ela tem um propósito e um sentido de ser daquela forma, né? Bom, aqui alguns diferenciais que a gente construiu aí, alguns deles são que a gente construiu naturalmente, outros é algo que a gente busca um aperfeiçoamento constante. Primeiro, acho que eu já comentei, essa questão da relação de proximidade e empatia com os clientes desde o primeiro momento, porque é muito importante a gente conseguir absorver o máximo, entender como ele é para conseguir imprimir a identidade dele no nosso projeto, né? A gente não é aquele tipo de escritório que tem uma identidade ou uma cara pré-concebida, em que você fala, vou contratar o vaga, então eu sei que o projeto vai ser assim. Não, a gente realmente tenta construir o projeto em muitas mãos e imprimir a identidade dos clientes, seja ele uma marca, uma pessoa, uma família, durante o processo, né? A eficiência do processo é uma preocupação constante nossa e por isso que também a gente dividiu e está sempre revisitando e colocando à prova aquilo que a gente idealizou. A questão do rigor técnico, né, a importância dos desenhos, encarar ele como um documento e o nosso poder de argumentação durante uma obra é sempre o projeto, é o que está no papel, né? Se não está no papel, não tem como a gente discutir. Então, essa questão de conduzir com os processos e os projetos com muito rigor técnico. A gente, desde o começo do escritório, sempre trabalhou com projetos com uma restrição orçamentária grande. Então, hoje em dia, a gente atua principalmente no alto padrão, mas a gente nasceu com a premissa de trabalhar com projetos diferentes naturezas, para diferentes públicos e de diferentes escalas também.
E no começo a gente fez muitos projetos com cunho social, projetos para o Minha Casa Minha Vida, então foi um know-how que a gente adquiriu, essa parte de atenção à viabilidade financeira, desde a criação, o acompanhamento de quanto aquilo está custando ao longo do processo até a execução da obra, né? Atendimento aos prazos, que é para tornar... bom, e tudo isso é para tornar... quando a gente fala, você quer fazer uma obra, você quer passar por um processo de construção, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, nossa profissão, assim, tem um estigma, né, de um processo traumático, imprevisível, moroso. Então, todas essas ferramentas, essas formas que a gente encontrou de trabalhar, foi para reduzir essa noção, né, de desmistificar um pouco e dizer que não precisa ser assim. Ele é sim um processo complexo, sempre vai ser, mas ele não precisa ser tão imprevisível, tão traumático quanto geralmente é, né? E como produto, assim, nossos projetos, apesar de diferentes, tem um fio condutor aí que assuntos que estão muito presentes em toda a nossa atuação, independente da natureza do projeto, né? Então, uma preocupação como essa obra vai sobreviver ao tempo, né? Então, a gente procura muito não trazer propostas e ideias que estejam muito ligadas a uma moda do momento ou alguma tendência que a gente sabe que daqui a um ano a tendência já vai ser outra e aquilo vai sair de moda e o projeto vai ficar, a obra vai ficar defasada, né? Outra premissa que a gente tenta imprimir em todas as nossas propostas é fazer projetos transformadores, né? Seja qual for a escala dessa transformação, fazer projetos transformadores e impactantes e encontrar a identidade de cada um dos projetos junto com quem solicitou. Muitas vezes a gente está lidando com o sonho da pessoa, com a economia da vida da pessoa, ou no caso de uma empresa, com um dinheiro contado ali, e a gente leva isso muito a sério e tenta ser o mais eficiente e efetivo com aquele orçamento disponível, né? E aí isso no fundo é essa ideia de personalização quase que extrema, né? Bom, aqui tem alguns reconhecimentos, algumas coisas algumas conquistas que a gente teve aí ao longo desses 9 anos. Eu não vou ficar passando muito por isso, mas destacando aqui um que foi muito legal, que a gente tem muito orgulho. Em 2019, pelo Arquidele, que é o portal de arquitetura, acho que é o mais visitado aí do mundo, a gente foi destacado entre os 15 jovens escritórios que representam o futuro da arquitetura brasileira. Isso foi muito legal pra gente. E tem alguns outros reconhecimentos também desse portal. A publicação no anuário do ano passado da revista Projeto, né, que em termos de publicação impressa é uma das mais relevantes, e tivemos um projeto aí premiado, que é uns galpões em Cesário Lange, numa premiação do IAB de São Paulo, né, que é o Instituto de Arquitetos. E o maior e mais importante, assim, em termos de prêmios de projeto, foi o concurso que a gente ganhou em 2019, acho que foi, de um concurso que era para projetar um bairro inteiro numa cidade satélite de Brasília, que no caso é Ceilândia. E era uma região muito carente ali de infraestrutura enfim. Era meio que um bairro autossuficiente, que a gente desenvolveu esse projeto, primeiro no risco, né? Submeteu no concurso, a gente ganhou e chegou a desenvolver ele até o projeto executivo do urbanismo, junto com a Secretaria de Habitação do Distrito Federal. Infelizmente, por motivos fora do nosso controle, ele foi engavetado, mas foi uma experiência muito legal, assim, de trabalhar com uma escala de projeto grande, em que a gente foi desde o desenho urbano, da distribuição das vias, ciclovias, parques, praças,
até a escala do edifício, né? Até o layout interno dos apartamentos. Então, foi um projeto bem complexo, um desafio muito marcante assim na nossa trajetória, né, no escritório. Agora, falando um pouco da nossa história, a gente, bom, nós inicialmente a nossa formação era de 3 arquitetos. Eu, que sou o Pedro Domingues, o Pedro Faria e o Fernando. Mais recentemente o Fernando se afastou da sociedade, mas nós 3 estudamos juntos e desde o começo, enfim, tínhamos esse sonho, né? Tínhamos essa vontade de atuar através atuar, fazer projetos, né? Através do escritório próprio. Então nós 3 estudamos juntos, né? No Mackenzie. Durante a formação cada um foi para um lugar de intercâmbio fora do Brasil, voltamos, nos formamos e já durante o trabalho final de graduação a gente já tinha um projeto juntos, que era um projeto para Minha Casa Minha Vida, que estava em desenvolvimento, e em paralelo ao último ano da faculdade a gente já também estava fazendo alguns concursos juntos, né? E fez muito sentido para a gente se formar e já abrir o próprio escritório para começar a atuar dentro do ofício que a gente estudou, né? Isso foi bom, muito bom, né, para a gente, mas também tem o ônus disso que a gente não atuou como arquiteto formado em nenhum escritório. Então nossa noção de como tocar um negócio, de como estruturar os processos, a gente sabia fazer projeto. E olhe lá, né, ainda de uma forma inexperiente, de um recém-formado, a gente tinha muita vontade e aos poucos a gente foi se lançando a esses desafios, né, de ter o próprio negócio, entendendo a complexidade disso tudo, né? Então tudo que a gente construiu e até hoje foi muito quebrando a cara, né? Em 2015 a gente começou numa garagem. A gente fundou o Vaga, a gente se formou em 2014, fundou o Vaga já em 2015. E começamos numa garagem de uns predinhos baixinhos ali que tem em Pinheiros. E com esse sonho, né, de causar, de fazer projetos de impacto, tanto no campo de arquitetura quanto do urbanismo, e até a gente entra até hoje em dia na escala do objeto, né, na parte de design. Então aí uma foto de como era o nosso primeiro escritório, e ao longo dos anos a gente foi crescendo e logo antes da pandemia a gente se mudou, teve que se mudar para um espaço maior, que hoje em dia nosso escritório é ali na República, né, em cima do restaurante Orfeu, para quem conhece. Isso, do lado do Companhie, num lugar que boa parte dos escritórios de arquitetura de São Paulo ficam ali na General Jardim, perto das faculdades, né, do Mackenzie, da Escola da Cidade, e a gente coincidentemente foi para lá. Então é esse único espaço aceso aí, e eu acho que estamos lá desde então. É interessante falar também que acho que tema um pouco da aula aí, né, que o que o Pedro falou, a gente fez. Nós éramos estudantes de arquitetura, um pouco descrente com o mercado, assim, né? Então a gente acreditava gostava assim da atuação de poucos escritórios no Brasil, assim, que a gente se via trabalhando, e a gente enxergou a oportunidade de abrir o nosso escritório e a gente resolveu abraçar ela, assim. Então foi meio que um pulo no escuro com 3 jovens que estavam começando a vida ali, e a gente resolveu entrar nessa jornada aí junto de ter um escritório. Mas quando você abre um escritório, você percebe que o que você faz, né, que nós éramos 3 arquitetos, é muito pouco perto do que você tem que fazer. Então, para você gerir um escritório, não adianta você só sentar na mesa e fazer projeto, né? Você tem que ir atrás de projetos, você tem que ter uma área comercial, você tem que
gerir pessoas, tem toda uma área de relações humanas que a gente precisa é, é, coordenar e fazer com que as pessoas fiquem estimuladas e criar uma cultura de empresa ali para que a gente consiga ter uma empresa de longa data aí, né, e manter a nossa empresa e manter funcionários estimulados. Tem toda uma área de comunicação que a gente precisa trabalhar para... hoje em dia, sem comunicação e marketing, é muito difícil você conseguir cliente, né? Então, normalmente a arquitetura é muito por indicação, mas a gente percebeu que uma hora as indicações e os amigos acabam também, então você precisa começar a ter o seu trabalho divulgado e ser reconhecido na academia e estarem falando de você, porque isso, é uma constante busca por projeto para você alimentar o escritório. Que mais? Além dessas áreas, tem uma área operacional que você precisa também tá muito estruturado, porque a gente sabe que é muito sazonal. Tem uma hora que você tem 20 projetos dentro do escritório, tem uma hora que você tem 2. Então você tem que ter um operacional que consiga absorver isso e conseguir trazer gente para dentro do escritório e tentar manter essas pessoas sempre dentro do escritório. E tem, bom, falando das outras áreas, tem a parte financeira, né? Que é a principal, afinal de contas, a gente é um negócio. E aí tem algumas áreas complementares a nosso nicho, que não é um nicho, né? Mas a nossa atuação, que tem uma pessoa focada com relacionamento com fornecedores e sempre atenta ao que está sendo lançado, as novidades do mercado, e traz essas informações para dentro da nossa equipe, para dentro do nosso escritório, para na hora de criar a gente ter esse arcabouço, né? essa bagagem e para as ideias virem naturalmente e a gente conseguir propor, né? Então, como vocês devem saber, o mercado produto, revestimento, material construtivo, isso é constantemente inovado e a gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo. Então tem uma área específica para isso também e uma área que mais também focada em pensar no negócio, que acaba ficando mais comigo e com o Pedro, e a gente tem um consultor lá que ajuda a gente também com a parte de planejamento estratégico. Então, semanalmente, a gente senta e a gente tem uma reunião e a gente tem um momento de pensar no escritório como negócio. Então, como as estratégias que a gente definiu lá no planejamento estratégico do ano, como que elas estão sendo colocadas em prática, se elas estão funcionando, se não. Com isso tem métricas, né, de sucesso, tanto para a parte de marketing quanto para a parte de finanças, para a gente conseguir acompanhar isso e, se for o caso, ter uma mudança de rumo no meio do caminho, né? Então, acho que a empresa é dividida nessas áreas que a gente comentou, e obviamente a área maior em termos de pessoas é a área operacional, que são os arquitetos e estagiários que ficam mais debruçados sobre o desenvolvimento dos projetos, né? Eu e o Pedro, a gente se envolve bastante na parte de criação, então a gente todo projeto que sai de lá tem muito da nossa mão e fica com um papel um pouco mais de direção e de coordenação durante as etapas de desenvolvimento, né? E isso conciliando essa tarefa com as tarefas de financeiro de todas essas outras áreas que a gente comentou. Antes de encerrar aqui, a gente vai só mostrar ao longo desses anos a gente conquistou uma carteira de cliente aqui, destacando, né, os clientes, pessoas jurídicas,
bem relevante, que alguns deles se tornaram clientes recorrentes, né? A gente percebeu que como estratégia de negócio fazia muito sentido a gente atender clientes PJ, dando uma importância grande para isso, porque eles se tornam clientes recorrentes, apesar, enfim, do nosso carro-chefe aí hoje em dia serem projetos residenciais para pessoas físicas, tipo, independente se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, ela não vai fazer muitos projetos durante a vida, né? Ela vai te indicar para outras pessoas, isso gera trabalho, gera um fluxo de trabalho, mas um cliente PJ, principalmente uma incorporadora ou uma empresa grande, ela vai fazer vários projetos durante o ano, né? Isso, enquanto receita, enquanto faturamento do escritório, é muito interessante. Então, buscar, nosso desafio hoje em dia buscar essas receitas recorrentes através de serviços complementares à nossa atividade principal e através desses clientes empresa, né? Sejam elas empresas que têm lojas num plano de expansão agressivo que a gente possa atender, como é o caso mais recente da Zissu, ou principalmente incorporadoras, né? Que tem muitos lançamentos ao longo do ano e que a gente consegue ter uma recorrência de projetos e, consequentemente, de faturamento também. Bom, aqui já entra um pouco nos nossos projetos. Como eu falei, a gente nasceu e tem um pouco da vontade, né? Nasceu com a premissa de trabalhar com projetos diferentes, de não ser um escritório de nicho. Então, de ter desafios diferentes no escritório, tanto em termos de uso de programa, né, quanto em termos de escala. Então, a gente passa aí desde casa, reformas pequenas, para projetos de edifícios, sejam eles residenciais, comerciais ou institucionais, até a parte de urbanismo. E para todos eles, a gente faz a parte de interiores também. Então, no sentido aí de prestar mais serviços para o cliente, ter mais controle daquilo que está sendo executado e feito, em termos de qualidade mesmo, a gente faz também os interiores, tanto dos nossos projetos de arquitetura, tanto projetos somente de interiores, dentro do projeto de outra pessoa, dentro de um imóvel antigo, enfim. A gente sempre, quando a gente começou o escritório, a gente teve esse sonho aí de falar, bom, não queremos ser um escritório nichado, né? Mas normalmente o mercado te guia para algum lugar, né? Então você começa de uma forma, o mercado vai te guiando e você acaba fazendo projetos mais de um tipo porque é o portfólio que você cria e essas coisas atraem outros projetos. Por sorte a gente conseguiu, acho que foi mais sorte do que competência aí, mas a gente conseguiu ter uma variedade grande de projetos, de programas diferenciados desde o começo do escritório. Então isso foi importante para a gente conseguir ter uma área de atuação abrangente, assim. Então hoje a gente o mercado vai te guiando um pouco mais para um lado, mas hoje a gente tem uma cartela de projetos que a gente conseguiria mostrar projetos de diversos tamanhos, escalas e tipos, né? Entrando um pouco nos nossos projetos, aqui é um projeto corporativo, que no caso é a nossa sala lá, né? Fica ali na frente do Copan. Então já fizemos alguns projetos corporativos. Esse foge um pouco do padrão, que não é aquelas salas com piso elevado, forro modular, mas não deixa de ser um projeto corporativo, mas é um escritório de arquitetura, né? Entrando um pouco nos projetos residenciais, a gente recentemente terminou essa casa modelo no interior, que é uma casa de lançamento. Ela foi uma casa num loteamento fechado que fizeram para ser meio que uma casa modelo do loteamento, e ela é uma casa que tinha que ter uma preocupação
ela tinha que ter uma preocupação que deveria lançar o padrão do loteamento e, ao mesmo tempo, ter um controle grande financeiro, porque ela é uma casa para venda, né? Então, ela não poderia ser uma casa super cara, mas ela teria que aparentar uma casa alto padrão, assim, para meio que dar o tom do condomínio, né? A gente vai passar rapidamente pelos projetos, que eu também acho que não é tanto a discussão aqui, né, sobre os projetos, mas são casas geminadas, né? Essa é uma casa geminada numa vila aqui em São Paulo, que foi uma reforma grande que a gente fez, mas a gente gosta muito de projetos de reforma, porque são projetos que eles já existem, né? Então é você conseguir analisar o que está lá e fazer uma releitura e uma atualização dessa pré-existência. Então essa foi uma reforma de uma casa que é uma casa pequena, mas uma casa de 3 andares, e a gente conseguiu manter características originais da casa e conseguiu trazer uma atualização aí para adaptar uma vida mais contemporânea, né? Que é uma casa antiga. Aí são casas maiores em condomínios também. Essa é uma casa que a gente terminou o projeto recentemente também. Uma casa num condomínio fechado. Esse é um anexo que fica em uma casa, que são 2 corpos edificados, e a gente faz um preenchimento ali com uma leitura dessas pré-existências. A gente complementa e cria uma área de estar entre as 2 edificações. Fica em Campos do Jordão, essa. Aí um restaurante em São Paulo, que é um restaurante vegetariano que tem ali na Vila Madalena, também numa reforma de uma casa, foi uma reforma grande também. Esse é do Fama, não sei se vocês conhecem, é um restaurante, meio que uma escola de culinária, né? Que tem dentro desse museu ali em Itu, que é uma Fundação Marcos Amaro. É um lugar super legal também, tem obras muito interessantes lá dentro. É uma antiga olaria, né? Era uma antiga fábrica de tecidos. E o Marcos Amaro, que é um artista plástico, ele fez um museu a céu aberto ali e, enfim, tem obras a céu aberto, esculturas grandes, e tem alguns espaços expositivos internos nesses galpões antigos dessa fábrica. E são galerias de arte. E dentro de um desses galpões a gente teve a oportunidade de fazer aí o restaurante, né, que atende aí os visitantes do museu e que se tornou também um ponto de destino aí. Tem muita gente que faz passeio de bike, passeio de moto e acaba parando lá. Além de ser bem legal o museu, o espaço, o almoço é muito bom também. Aqui já entra um pouco nos projetos comerciais, né? Aqui é uma joalheria que a gente fez ali perto da Faria Lima, numa casa. Foi uma reforma também. Mas a ideia é trazer... Aqui já começa a ideia de trazer identidade da marca para dentro do espaço físico, né? Então, como a gente consegue fazer com que a arquitetura fale pela marca, né, e consiga trazer isso, trazer um aspecto comercial para a arquitetura. Essa foi uma nova flagship para a Zissu, que é uma loja de colchão. Nessa loja foi muito interessante, que foi a primeira vez que a gente experimentou fazer um modelo novo de projeto, que a gente colocou dentro do nosso processo. Chama Sprint, eu não sei se já ouviram falar, que é pegar em uma semana e trazer pessoas de várias disciplinas diferentes para discutir um problema
que no caso era o projeto, né, e prototipar uma solução até o fim dessa semana. Então a gente trouxe os CEOs da marca, pessoal de marketing, os arquitetos envolvidos, montou uma mesa e a partir de dinâmicas que foram criadas para essa mesa e uma imersão com todas essas pessoas, a gente prototipou uma solução para isso em uma semana. Óbvio que depois teve todo o desenvolvimento do projeto e tudo, mas toda a parte criativa foi feita com todos os envolvidos da marca. Então foi uma novidade para a gente. No momento que a gente apresentou a nossa proposta de trabalho, a gente trouxe isso para eles e foi muito bem aceito. E eu acho que fez muito sentido, assim. Eu acho que provavelmente é algo que a gente vai usar bastante ainda quando a gente estiver trabalhando nesse nicho de arquitetura comercial junto com marcas, né? Porque eu acho que tem muito adicional ao processo, assim. As pessoas que estão lá dentro, trabalham com isso dentro da marca, eu acho que fica muito mais interessante o processo criativo e a gente consegue ter resultados muito mais efetivos, assim. Uma banca que eu participei agora na Poliprodução, ele já era doutor, ele fez graduação aqui, mestrado, doutorado, e resolveu fazer especialização. Já era professor tal, e ele era acho que era uma turbina na Amazônia, algum canto lá da Tucuruí, eu acho que era até Eletronorte, alguma coisa. E ele fez exatamente isso, Pedro. Ele chamou uma psicóloga, uma arquiteta, para desenhar alguma coisa da ocupação do espaço naquele ambiente da Amazônia, e virou um outro desenho, uma outra coisa, porque ele chamou o pessoal local, alguns outros que entendiam dessa questão da visão espacial, e foram profissionais totalmente diferentes do usual para dar uma nova perspectiva, e com isso ele deu uma solução bem inovadora para a solução, que era bastante complexa. E era um trabalho de especialização, uma monografia de especialização de gestão de projetos da professora Marli Monteiro. Eu não sei em que pé que está agora, ele ia para a premiação e tal, mas ficou super bonito. E muita matemática. Mas ele precisou desse olhar tridimensional e de outros olhares de ocupação de espaço. Era bem legal vocês conhecerem o professor e o projeto também. Eu fui vendo, assim, daí eles me chamaram como psicóloga para fazer banca. E também nas questões de qualidade de vida daquele espaço da Amazônia. Eu falei, uau, as coisas estão se encontrando de uma forma muito bonita, né? E meio que vocês estão contando. Que nome que tem isso, esse método? Sprint chama. Algumas empresas já faziam em São Paulo, a gente já tinha trabalhado com a mesa, né? Isso foi lá no ambiente na Amazônia, e era uma coisa que eu desconhecia, mas aí ficou fácil de entender. Agora você está dando um exemplo, eu falei, opa, as coisas têm uma sincronia, né? É muito legal que você junta vários especialistas de várias áreas, e isso agrega muito para a discussão, assim. Então, fica gostoso de entender e de ver a solução, assim, fica... É uma volta, né? É uma volta num outro nível, né? Sim. Não, só queria acrescentar aqui que esse método, o Sprint, é um método que já existia. Acho que método conhecido aí de Design Thinking para resolver um método imersivo e rápido para resolver qualquer tipo de problema, e é muito usado dentro das empresas, né? Tanto por consultorias internas quanto internas. A gente já trabalhou como parte desse processo para outras empresas, mas a gente nunca tinha visto um projeto de arquitetura que foi criado com essa metodologia. Então esse foi o primeiro projeto que a gente colocou isso à prova e testou, e foi muito legal, assim, porque é uma forma de trazer os clientes de uma forma ativa dentro do projeto, né? Eles participam das discussões durante essa semana, esses 5 dias. Tem uma série de exercícios, uma série de atividades, de desenhar, de levantar, jogo de palavras, tal, tudo para a gente chegar da forma mais rápida e assertiva possível no conceito da loja, né? Então,
O resultado final, depois desses 5 dias, foi um conceito e que ao longo da finalização da etapa de criação, o nosso desafio foi colocar esse conceito dentro do espaço que a gente tinha, do imóvel que a gente tinha e seguir, né, para as etapas de desenvolvimento e execução. E essa loja foi inaugurada recentemente ali em Pinheiros. É na Virgílio. Era uma lavanderia. Ela é paralela da Morato Coelho pra cima. É Doutor Vigílio, não sei o que, não lembro. Acho que, bom, agora são outros projetos, nosso tempo já foi muito longa a apresentação, mas aqui é um centro comercial. Aí daí o próximo já é um projeto industrial lá no interior também. Esse é um projeto interessante, esse foi premiado pelo IAB. Ele foi um projeto que a gente fez no interior, em Cesário Lange também, a cidade. Foi um projeto que a gente fez para ter um caráter industrial, então eram galpões para alugar e a gente imaginou que quando você faz espaços vazios, você imagina o que poderiam fazer nesses espaços, né? E então a gente fez espaço para ter borracharia e esse tipo com um aspecto mais industrial, mas a cidade aceitou super bem essa edificação e no fim virou quase como um centro comercial assim da cidade. Abriu um pub, uma loja de roupa, então virou meio que um ponto de encontro assim que a gente não esperava, né? Bom, aí é um dos primeiros projetos do escritório, que é um Minha Casa Minha Vida, que a gente fez lá no começo. Foi um projeto muito importante pra gente. Foi muito legal. Esse projeto também é outro projeto muito legal aí na nossa trajetória, porque a gente entendeu a força do conceito da arquitetura, assim. Então era um projeto que a gente trouxe bom, a gente fez um projeto antes desse, para Minha Casa Minha Vida, que a gente errou. A gente não errou, mas a gente propôs algumas coisas que não eram tanto a realidade do construtor, assim. Então a gente... O projeto foi muito desvirtuado ao longo da execução, né? Isso, só que a gente percebeu que no mesmo projeto desvirtuado, ele manteve um conceito forte, que era o conceito da nossa planta que a gente tinha, que a gente criou residências, ao invés ele estava querendo fazer um edifício mais vertical. E isso foi um aprendizado grande para a gente conseguir entender que com um conceito forte a gente independe de acabamentos e materiais caros e coisas desse tipo, assim. Então a gente propôs um projeto que ele se voltasse para o centro dele, assim, e a gente criasse um lugar de convívio, né, para essas pessoas no interior do lote, assim. Então foi um projeto que a gente foi muito bem reconhecido pela academia também, porque a gente sabe que a gente vê que não se faz boa arquitetura com Minha Casa Minha Vida, é raro ver, né? E então a gente foi bem reconhecido por esse projeto. E a alvenaria é tudo. Do piso, você disse? Onde? Aqui. Tá. É uma vista superior, né? Foto de drone, que daí tá os telhados aqui. Tá? São 4 edificações, né? É a alvenaria, é uma construção bem projeto que foi pensado para ser construído da forma mais convencional possível. Então a estrutura de o telhado é uma telha de fibrocimento, normal.
tudo bem, o Singapura tinha uma pintura diferente, então, em princípio, é uma coisa assim, meio mal feita, vamos dizer assim. Um barato mal feito, né? Muito replicada a exaustão, né? Então, nossa, então é uma coisa com uma estética bonita, é bem, bem legal. Bom, aí aquele projeto foi bastante importante para o escritório, alavancou bastante o escritório e trouxe novos clientes desse tipo e novos desafios, né? Esses não são Minha Casa Minha Vida, mas são projetos de edifícios que tem várias tipologias diferentes, e um deles é bem aqui perto da USP, inclusive. Esse também é Jardim Bonfigliore, o Jardim Bonfigliore aqui, e daí são projetos para um incorporador, e daí é um prédios maiores, prédio comercial em Itu, aí, de lajes corporativas, e daí esse que eu acho que é o meu projeto favorito do escritório, mas isso fica em Mojimirim, é uma ONG que chama ICA, chama Instituto da Criança e do Adolescente, que é uma ONG que trabalha no contraturno escolar para crianças de zona de risco social, assim, criando atividades circenses e de música e tal. Então é uma ONG que foi considerada várias vezes entre as 10 melhores ONGs do país. Assim, eles chamaram a gente para desenvolver o projeto de uma nova sede na zona leste de Mojimirim e também o projeto de uma praça que estava na frente dessa edificação, né? E, bom, é um projeto com um cunho social muito forte, né? Então acho que isso já é muito gratificante. E foi um projeto que a gente saiu muito da nossa zona de conforto para desenvolver, por a gente achar que ele tinha um aspecto, ele tinha uma necessidade muito, muito especial ali, né, de ocupação. Ele tinha um lote complicado, a gente desenvolveu ele todo com blocos com a terra do próprio local, assim, então é um projeto super sustentável, né, que a gente não teria a gente usaria da movimentação de terra para construir a própria volumetria ali, né, as paredes, que são paredes estruturais de tijolo. Ele tem essa grande cobertura que cobre esse pátio central, assim, que seria o coração do edifício, que é onde acontecem as principais apresentações e onde acontece o vazio do edifício, né, esse lugar de encontro e oportunidade que a gente falou no começo da apresentação. E foi um projeto que, como ele tinha a praça na frente, ele foi feito junto com a comunidade local. Então a gente promoveu diversas reuniões com os líderes, com as lideranças da redondeza ali, que o edifício e a praça ficam. E a partir disso a gente recebeu informações e a partir dessas discussões a gente criou um programa de necessidades, uma base de dados aí para a gente trabalhar e atender a necessidade do local e as exigências dessas pessoas, né? Então é um projeto que a gente gosta muito. Eles estão agora no momento de tentar arrecadar fundos para a construção, mas está a caminho aí da execução. A gente já terminou o nosso papel, agora estamos torcendo para que eles consigam os fundos para que isso seja construído. E daí esse é o projeto do concurso que a gente ganhou em Brasília. Bom, é um projeto muito grande, era para 4.000 famílias, é isso? Acho que eram 4.000 famílias, tem adaptação para tudo isso. A gente criou um ciclo fechado de agrofloresta, mercado e para galpões de escoamento desse alimento. Tem muita coisa que foi pensada aí. Acho que se a gente entrar para explicar esse projeto, a gente precisa de um dia inteiro só para ele, mas foi um projeto muito legal de desenvolver. A gente fez em parceria com um ex-professor nosso que chama Daniel Corsi, que ele é lá do Mackenzie também, e com
André Sawaia, que é um outro arquiteto. Então, tinham vários arquitetos envolvidos, uma paisagista também. E então gerou discussões muito interessantes que era um espaço em branco ali para a gente criar uma cidade, né? Então um desafio muito grande como você idealizar que as pessoas vão viver ali dentro daquele espaço. E a gente chegou num resultado que nos agradou bastante e agradou também o pessoal do concurso, a gente veio a ganhar. Infelizmente foi engavetado aí no decorrer do projeto, mas vamos torcer para isso. Não, acho que estender um pouco, mas a gente pode estar à disposição aí para... Você já não vai fazer um The End de perguntas? Vamos. Bom, a apresentação acabou e aí... Nossa, muito legal. E fiquem à vontade aí para perguntar o que quiserem, a gente está aí para isso. Ah, sim. Bom, primeiro eu quero agradecer, assim, eu acho que é sempre uma provocação, né? Então, da proposta de tudo, e tomara que isso também vire realidade, mas só a possibilidade da projeção, da ideia, assim, é um presente, eu acho, para a nossa possibilidade de viver, né, transformações do espaço construído. Primeiro, essa história do nosso tempo aqui é uma judieira, né? Tanta coisa, mas sei que são sementes fortes. Pessoal, eu acho que umas duas perguntas. Como que vocês estão? Além das perguntas, eu queria que vocês fizessem mesmo uma mensagem do que ficou, do que marcou, para eles levarem, sempre se identificando e deixando um e-mail, alguma coisa assim. E, por favor, umas perguntas, por favor, se identificando, de qual curso vocês são, por favor. Mas, Pedro... Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Danilo, eu sou aluno de engenharia de produção e eu fiquei muito curioso quando você falou sobre o uso do espaço, o uso do vazio para você poder trazer mais eficiência. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. A gente tem uma noção muito ampla, né? Essa questão do vazio, que essencialmente a gente entende e sempre entendeu que o nosso papel como arquitetos era criar elementos e usos em torno desse vazio para que ele seja ocupado livremente, né? Para que ele possa atingir a sua potencialidade e a sua essência. Aqui na FAO, aqui do lado, para quem conhece, tem o Salão Caramelo. O Salão Caramelo não tem um uso definido. Ele é apenas um lugar ali no meio, muito bem posicionado, com outros usos voltados para ele, que tornam um espaço potencial, né? E sempre que tem eventos de um caráter imprevisível, vamos dizer assim, que não tenham sido inicialmente idealizados para aquele espaço, é ali que isso acontece, né? Então, em todos os projetos, naquele Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você vê que os volumes estão dispostos em torno de um vazio. No caso do ICA, que era a sede da ONG, também a gente tem uns volumes cilíndricos ali que propiciam uma circulação livre e um espaço vazio que é meio que o coração ali do edifício, e os usos em volta meio que alimentam esse vazio com as diversas possibilidades de ocupação, né? Então a ideia é que as crianças usassem, por exemplo, para apresentações, tanto no dia a dia quanto para uma apresentação especial, mas da mesma forma que o Pedro comentou sobre os galpões, que a gente idealizou eles com para ser borracheria, serralheria, um caráter mais industrial, enfim.
eles eram de fato espaços vazios cobertos, né? E flexíveis, integráveis entre si, e essa flexibilidade e a forma que eles foram projetados e construídos gerou um interesse que a gente nunca tinha imaginado, que é de um cunho mais comercial. Então tem um pub lá que virou um point da cidade, porque era uma esquina, um imóvel que acharam legal. Então a gente acha que nosso papel é pensar, mas pensar até um certo ponto e deixar um espaço para as pessoas apropriarem dos espaços que a gente projetou, né? E a gente tenta ter essa ideia, né, do espaço vazio sempre presente nos nossos projetos de alguma forma, né? De não... Porque se você pensa em tudo, a chance daquilo tá datado ou tá desatualizado daqui a 2 anos é muito tempo. Então os projetos têm que ter espaços para serem ocupados de forma que a gente não idealizou. Não sei se eu respondi sua pergunta. Oi, Samara. Não, você falou da Paulista, eu até lembrei de outra coisa, um prédio que resume muito esse conceito que eu estou falando é o prédio do MASP. É o prédio do MASP, que ela ergue o edifício, a Lina ergue o edifício e cria um espaço coberto que não tem nenhum uso, é simplesmente um espaço pavimentado, mas pela posição que ele está colocado, de um lado tem a vista, né, do Vale da 9 de Julho, e por outro lado tem a Avenida Paulista. Ele é um espaço que ele é apropriado livremente e de formas muito diferentes. A gente tem a feirinha, a gente tem cinema a céu aberto. No momento da inauguração do MASP, teve um circo ali embaixo. Bom, sem falar as manifestações, agora com seja de direita, seja de esquerda. Agora com a Paulista aberta também, esse espaço é apropriado de forma diferente. Cada vez que você vai lá, ele está sendo apropriado. Então, acho que esse resume muito assim, essa ideia do espaço vazio. E como a arquitetura, se não tivesse o edifício lá em cima, provavelmente esse espaço não teria o mesmo poder, a mesma potência que ele tem. Conceito que o pessoal da Universidade de Buffalo fala da ausência real, que é você se dar uma ausência real, um espaço vazio, um descanso real intenso para você poder recuperar sua força, né? Então, quando na arquitetura você cria esses espaços vazios, né, para você também se permitir, bom, eu vou relaxar, vou ter o meu espaço intenso, vazio, para eu poder também saber onde eu sou, que começou a achar o meu próprio espaço. Então, essa projeção interna no espaço em que a gente vive. Então, na hora que vocês apresentam, tanto do ponto de vista do escritório, ou industrial, ou da residência, um espaço vazio, um espaço da pessoa, eu acho que isso ajuda ela a ter mais qualidade de vida, né? São as questões da ergonomia, né? Esse encontro, né? Tá, e aí, pessoal? Então... Tem mais alguma questão? Sexta-feira, final de expediente aqui, é uma coisa bem forte. Então, eu queria agradecer. Hoje, eu falei, não, eu não vou deixar assim, um espaço vazio. Eu falei, eu tenho que levar uma coisa para eles. Olha, consegui desmontar a minha fitinha. Falei, eu vou levar uma geleia francesa para eles. Desmontei tudo, a gente estava presa.
uma pequena lembrança para vocês. Depois eu vou mandar o certificado aqui, super agradecer. Depois eles vão fazer a prova e vocês vão receber, tá bem? Então vocês caprichem, a prova está bem difícil, depois vocês vão ver. Fiz a prova com todo amor e carinho. Hã? Não, vou mandar corrigido, observações e tal. Não. Ela é uma prova de Google Forms, mas assim eu vou fazer o filtro devidamente atrativo, porque também a gente não pode ser louca, né? Não pode ser uma coisa de sincerocídio, né? Porque senão também eles nem podem trabalhar direito, porque é uma disciplina que puxa, né? Então, de novo eu quero agradecer, me desculpar por esse estresse absurdo. Eu falei, gente, não é possível, eu vou largar o carro e andar a pé aqui, né? E eu acho que é uma oportunidade importante de ver a liderança, a clareza, a maturidade de vocês e a coisa concreta, né, do que é tocar um negócio, né, do que apresentar as etapas, o processo. E fiquei muito feliz de vocês terem aceitado, do pessoal estar aqui, e eu tenho certeza que eles vão poder escrever bastante coisa boa, né? Eles têm até segunda-feira, 18 horas, para fazer uma prova. Não é uma prova assim, sim. É uma prova moderna, com cola e tudo, e com consulta, com fonte e tudo mais. Depois liga pra gente que a gente vai. Olha, pode fazer isso. A nossa doutoranda, a Cleise, ela acabou vindo, nós temos 2 alunos aqui. Agora eu vou ficar esnobando aqui. Nós temos 2 alunos da Espanha Internacionais, temos alunos da ECA. Olha, só para vocês terem uma breve visão, cada um fala o nome de que unidade é, alguma coisa assim, ou o que aprenderam hoje, por favor, mas tem que ser bem rapidinho, porque o tempo é curtinho. Por favor, começamos lá do fundo e passando o microfone. Vamos lá. Mas tem que falar forte, tá, gente? Vamos lá. Oi, boa noite. Tudo bem? Sou Gerardo, sou da Espanha. Estou estudando aqui há 11 meses. Estou fazendo Bíblia. E eu acho que o que eu aprendi hoje, principalmente, é como funciona o trabalho em grupo. Porque todas as áreas realmente precisam dela. Então, quanto de importante é trabalhar em grupo e ter mais outra pessoa para avaliar o seu processo também, para trabalhar. Eu acho que é isso. Acho que é isso, principalmente. Legal. Uhum. Nada. Oi, meu nome é Ángel, da FEA, também intercambista. Eu gostei da parte dos prêmios. Achei que é verdade que quando as pessoas trabalham e os projetos são conseguidos e o trabalho bem feito é sempre recompensado. E parabéns pela apresentação, eu gostei muito. E isso. Oi, boa noite. Meu nome é Caio. Eu vim da ECA, faço comunicação. E eu achei muito interessante como vocês conseguiram trazer os sprints e essa metodologia nova da inovação para uma área que é tão tradicional igual a arquitetura, né? Que por mais que são coisas que não dá para mudar, igual construir prédio, cimento, essas coisas, vocês conseguiram inovar de um jeito na área do planejamento, junto com o cliente. Então, achei muito interessante isso. Eu sou Fernanda, sou da FAO. E o que eu vi hoje foi uma retomada do que a gente vê na FAO, né? Principalmente essa questão dos vazios. E eu achei interessante, estava até conversando com a Vitória, minha amiga. E pra gente é tão comum falar dos vazios, pensar nos vazios como um lugar também de ocupação. E aí, para outras pessoas da área não é tão comum. E aí a gente estava discutindo exatamente isso, como é engraçado ouvir alguém falando uma coisa que é tão comum pra gente, mas que pro outro não é tão óbvio, né?
Boa tarde, parabéns pela apresentação. Meu nome é Vitória, também sou da FAO. O que ficou para mim, assim, de tudo que eu vi, além do que a gente comentou, foi a gente está fazendo o FAO-Poly, né, que é o programa de dupla formação com a engenharia. Então, de uns anos para cá, a gente tem tido muito contato com a parte da engenharia civil, né? E eu amo o projeto, então ver todas as referências, vou retomar todo esse processo de projetar e tal, isso foi... Eu adoro, né? Então foi bem legal de assistir. Boa tarde, eu sou Carla, eu sou da Biologia. E acho que o que mais marcou também foram os sprints, mas essa questão de se importar com a visão de outros profissionais, mas não só deles, mas também do cliente. Vocês trazerem isso para a arquitetura. E não ter como vocês falaram, de não ter um modelo de vocês, de todo projeto que vocês fizerem não tem a sua cara, mas cada projeto tem a cara do cliente e a finalidade para que aquele projeto tenha, o objetivo que vocês têm dentro daquele projeto. Boa tarde, eu sou o Gustavo, sou da Poli, faço engenharia de produção e eu gostei de dois conceitos. Um, que é esse dinamismo, né, do ambiente de trabalho, então, querendo ou não, cada projeto é único por si só e acaba você conhecendo outras realidades, outras empresas, outros lugares, né, que vocês fazem projeto pro Brasil inteiro. E o outro ponto também é esse fato de vocês não terem encontrado uma empresa no mercado que vocês tivessem muita identificação e o desafio que trouxe a criação de uma nova empresa. Então, foram esses dois temas que eu gostei bastante. Eu sou o Danilo, da produção. Oi? Isso. Eu ia falar que eu achei bastante interessante a questão de um projeto ter uma flexibilidade, então você fazer uma coisa e nem sempre ser aquilo que você planejou, a sua ideia inicial. Eu acho que isso é muito interessante num projeto e tentar trazer para outras coisas. Tá tudo bem. Pode falar seu nome e qual é o curso? Eu tenho ansiedade com o microfone, assim, não é muito minha... Qual é o seu nome que eu repito? Professora, não pode. É Luísa e eu sou da enfermagem. Muito bem-vinda. Meu nome é Júlia, eu faço turismo na ECA também, então, enfim, eu achei interessante realmente essa parte do vazio. Em turismo a gente estuda cidade e patrimônio, então esses espaços vazios trazem uma nova perspectiva nessa parte mesmo do patrimônio também, então eu achei muito interessante. Oi, eu sou a Diana, eu faço engenharia mecânica e eu gostei bastante de ver como vocês conseguem trabalhar com diferentes áreas, né? Desde ter empresas até a área residencial e também a questão de você ter nada no espaço e conseguir fazer um montão de coisas ou até uma reforma, né? Que tem um espaço delimitado, achei muito legal.
Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou da farmácia e eu acho bem interessante a forma como vocês trabalham sobre a ocupação dos espaços, principalmente porque, sendo de uma área da saúde, muitas vezes ficam com receio da ocupação daqueles espaços e participo de um projeto de extensão em que a gente tenta usar esses espaços para as pessoas serem independentes daquele espaço, reinventarem aquele espaço, principalmente utilizando praças ou outros lares assim que tem na cidade que eles não fazem a apropriação daquele espaço que é deles por direito. Então, eu acho bem interessante isso, olhando para um lado de saúde, porque isso também é saúde, né? Essa apropriação. Boa noite, meu nome é Sueli, sou da Letras, FEFELESH, e também sou diretora de escola. Então, me encantou, e psicóloga também. Eu achei linda a poesia, né, que tem nos projetos de vocês, essa leveza. Aquele que a professora falou do Minha Casa Minha Vida, aquele, mesmo no concreto, vocês conseguiram trazer uma leveza. Acho que a professora perguntava, mas que material é esse, né? Porque são materiais do cotidiano, comuns, mas que vocês conseguiram trabalhar de uma forma diferenciada. Também me chamou muita atenção que vocês falaram sobre a gestão de equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, às vezes, pensa, é sentar e criar. Mas não, tem toda uma equipe ali envolvida e isso me chama muita atenção, né? Como administradora que sou de escola. E também, Pedro, também fiquei muito encantada com o projeto lá do IAS, né? Que você falou? ICA. Isso, eu espero realmente que saia do papel, porque eu já imaginei as crianças correndo por ali, tantos projetos, tantas possibilidades que ele pode proporcionar, né? E essa ideia de você trabalhar com a terra do próprio local para construir, achei lindo. Obrigada a vocês, viu? Parabéns. Eu sou a Luísa, sou da Letras. E eu acho que o que ficou mais forte para mim foi o fator humano que vocês colocam na arquitetura de vocês. Eu nunca tinha entendido muito por que a arquitetura e urbanismo se enquadravam nas humanidades e acho que agora ficou bem mais claro. Então, obrigada. Eu sou a Flávia, Letras também. E acho que ficou para mim o comentário que vocês fizeram sobre o mercado acabar guiando muito os negócios e vocês estão indo em contramão, porque vocês têm um repertório muito bom, muito vasto. Eu espero que vocês continuem assim, empresa jovem, que vocês continuem com um repertório vasto. Oi, meu nome é Guilherme, eu faço engenharia mecânica. Só agradecer pela apresentação, que foi muito legal. Falar que eu achei vocês muito corajosos também de empreender logo assim que se formaram. É uma atitude muito legal, assim. E que muito bonitos os projetos de vocês, assim, é realmente impressionante, assim, como leigo em arquitetura, a gente olha aquilo e fica assim, caramba, que coisa bonita, né? A arquitetura assim, é muito bonito, faz uns projetos muito bonitos e eu gostei da interação, assim, a preocupação com as interações sociais, né? Vocês falaram. Então, cada um dos projetos tem, assim, uma preocupação com a pessoa que está lá, né? E, no fundo, sem as pessoas é só uma construção mesmo. Então, eu gostei, queria parabenizar, e é isso. Continuem em frente. E muito legal o Instagram de vocês também, porque eu estava vendo. Não, eu achei legal porque, assim, muitos colegas que estudaram comigo e fizeram arquitetura, eu vi que seguem já. Então, assim, vocês são conhecidos, assim, né, no nicho de vocês, porque, assim, todo mundo, assim, que eu sei do meu colégio que fez arquitetura está seguindo vocês. Então, é um indicativo de que... é um indicativo de que estão fazendo sucesso. Boa tarde, eu sou a Geise, da Poli, sou engenheira civil e doutoranda em estruturas e estou me aprimorando em madeiras. Já tenho especialização, mestrado e tal em concreto e aço e agora madeiras. E assim, é um pouco diferente do que eu vou dizer, né? Eu sou civil, porém eu gosto muito da parte de arquitetura. E eu me dou muito bem com os arquitetos. Eu trabalhei com o pessoal com o Tito Ficarelli, da Arquitito, Chantal Ficarelli, e foi muito legal trabalhar com eles na parte de entender um pouco a criação de perto e juntar a parte técnica com a criação. Foi sensacional. Então, parabéns pela apresentação.
foi muito legal. E essa parte da metodologia, sprint, foi sensacional. Isso daí, para mim, vou pegar o contato de vocês, o Instagram, com certeza também, e me inscrever, e a gente, com certeza, vai conversar um pouco. Porque eu acho que a gente tem que somar as nossas forças, né? E a gente tem que, sim, abrir a parte criativa, o engenheiro civil tem que deixar de besteira, né? Abrir a parte criativa e somar, porque acho que todo mundo ganha junto, né? Bastante das engenharias também, assim, algo que a gente se interessa muito. Nós não tem como se dissociar uma coisa da outra. A arquitetura precisa da engenharia, a engenharia precisa da arquitetura. Então é muito importante que as disciplinas sejam muito próximas para a gente conseguir o melhor resultado. Assim, nossos projetos, muitos dos nossos projetos, a estrutura é bem protagonista, assim. Então para ela ter esse protagonismo, precisa de engenheiros competentes. Então, a gente também gosta das engenharias e sempre tenta ter um trabalho bem próximo. Assim. Oi, eu sou a Flávia, eu faço engenharia ambiental. E eu acho que o que mais marcou foi essa adaptabilidade ao cliente, né? Eu achei legal como vocês fizeram, tipo, a casa de cada pessoa com a cara dela, sabe? Imagino assim, né? E também achei interessante, tipo, não era só casas, eram outras coisas. Eu não imaginei, tipo, eu só imaginava, tipo, casas. Imaginava outras, tipo, lojas. Nem imaginei, tipo, restaurante. Depois que eu me toquei, eu falei, nossa, é verdade, restaurante também. Eu falei, nossa, é verdade. Mas é isso, parabéns, o trabalho de vocês é muito legal. Meu nome é Thiago, eu também faço engenharia ambiental. E eu acho que o principal ponto que eu gostei, que também já foi bastante comentado, foi essa questão da adaptabilidade ao cliente, que eu acho que é essencial, só que na arquitetura é muito essencial, assim, porque a gente não cansa de ver, né, projetos de arquitetura que você pede uma coisa e sai totalmente diferente do que você pediu. E da criatividade também na hora do projeto. E é isso. Eu sou a Melissa, também faço engenharia ambiental. E a parte que eu mais gostei foi da parte da aprimorar a sustentabilidade e também esses projetos sociais, né? Como a ONG e também a Minha Casa Minha Vida, essas coisas. Achei bem bacana. Boa tarde, obrigado pela palestra, né? Muito inspiradora. E eu anotei várias coisas aqui, mas a gente está com o tempo bem corridinho. Eu queria, assim, um comentário, né? Vocês falaram que o projeto de vocês tem sempre uma identidade, né? Eu consigo imaginar isso no projeto de uma casa, né? Você conversa com as pessoas e a casa tem que ter a cara da pessoa. Quando vocês projetam um espaço para pessoa jurídica, como é que faz para sacar qual que é o... Quando é uma empresa conhecida, uma marca conhecida, tudo bem, mas como é que vocês identificam isso? Então, depende um pouco da empresa, mas em geral as empresas mais estruturadas, elas têm uma identidade muito forte, tanto visual, né? Um guia de marca, cores, esse tipo de coisa, quanto a parte um pouco mais abstrata, que são a missão, os valores da marca. Então, mas sempre é uma dificuldade, principalmente numa empresa muito grande, sei lá, a gente trabalhou com empresas maiores, às vezes tem um conflito de informação e interno ali. Então o sprint foi uma maneira que a gente encontrou de conseguir puxar isso na marra, entre aspas, dos clientes, deles brigarem, discutirem entre si e falar, não, a gente quer isso por causa disso, e trazer eles para dentro do processo. Então, através do sprint, isso aconteceu de uma forma muito natural, porque os idealizadores da marca estavam ali no processo de criação. E uma outra coisa que chama atenção é você projetar o espaço de trabalho, né? Quer dizer, quando você vai projetar o espaço de trabalho, é a perspectiva de quem, né? Do empregador ou de quem está trabalhando, né? Também eu acho que é um desafio, né? Buscar isso.
Só explorar mais duas coisas aqui que eu achei interessante. De novo, né, o conceito da marca, né, do vazio, que todo mundo já falou. O que são aqueles 2 risquinhos antes da vaga? Então, faz parte do logo ou não? Esse é o nosso logo. Ele, na verdade, o que a gente imagina que ele é um quadrado todo marrom e que o que a gente está colocando em cima dele é o espaço vazio. Então, é uma interrupção. Então, é quase como uma... Até foi coincidência, mas ele ficou uma pausa, né? Mas o vazio, para ele ser o vazio, ele precisa estar contido entre duas coisas, né? Então, essa interrupção é o espaço entre. Então, rapidinho, né? Quer dizer, é interessante esse conceito, não sou arquiteto, mas a questão de explorar o espaço vazio como uma questão de oportunidade. E para a maioria das pessoas, né, o espaço vazio é uma questão de angústia, né? Você tem até a expressão, né? Fala, deu um branco, né? Como é que eu... Eu queria fechar parabenizando e agradecer pela disposição de vocês. Muito boa apresentação, muito inspiradora. Obrigado. Obrigado. Marco, mas isso que você falou do vazio, se não houvesse vazio, se o ser humano não tivesse necessidade, ele não viveria, não reproduzia. Mas a gente não é. Não, a gente estava extinto. Os psicólogos estavam todos desempregados e todo mundo que trabalhasse com comportamento humano. X. Mas foi uma seríamos ostras. Foi uma discussão que a gente teve. Bom, olha a profundidade. Você imagina para quando você tem ali, você acabou de se formar, para achar o nome da sua empresa. A gente nunca quis ter o nome da nossa empresa com os nossos próprios nomes, porque a gente acha que e a gente acha que... A gente acredita que o trabalho dentro de uma empresa ele é composto por várias pessoas e não só os donos que merecem levar o nome da empresa. Então, a gente acha que o trabalho é um trabalho em grupo mesmo, né? E a questão do logo é interessante que o vazio do logo ele tem as dimensões da garagem que a gente começou assim também. Então tem uma referência com a garagem e a garagem foi o vaga ele está relacionado a uma vaga de carro também, né? Que então foi tipo quando a gente estava pensando nos nomes vieram vários na cabeça e daí a vaga veio como uma vaga de carro e a gente falou bom questão vago, né? Então, como que muitas vezes é algo pejorativo, né? Algo vazio, vago e tal, mas a ideia foi transformar, do mesmo jeito que a gente transformou o espaço da garagem em nosso espaço de trabalho, é transformar o vazio em um espaço de oportunidade. Então, é um pouco nesse sentido, assim, Exatamente. E assim, o que é motivação? Motivos para a ação, a origem de tudo, né? Motivação é exatamente disso. E se a gente não tivesse motivo para viver, a gente estava morto, né? Simplesmente essa é a razão das coisas, né? E essa questão de que você enxerga uma oportunidade, tem a questão da gestão da crise, né? A crise, se você mexer um pouquinho, crie, transforme, em frente, né? Tudo bem que às vezes o pessoal exagera, fala, seja resiliente. Fala, tá, transforma o limão em limonada. Eu falei, estou cansada de limonada, né? Não abusa, né? Resiliência tem um certo limite e vira burnout, né? Mas essa questão do vazio ela é bem importante para a gente viver. Né? Bom, agora adivinhe por que eu trouxe os dois, assim, o vaga. Eu sempre fiquei perguntando por que o vaga. Por que o vaga? É a empresa. você diz o... Porque em geral seria a vaga, né? O é masculino. Meio que decidimos que era o vaga, acho que escritório e para distanciar, principalmente quando a gente ainda estava na garagem, para distanciar um pouco disso. Mas muita gente chama de a vaga. Aí eu fui ver a porta do escritório do é uma porta
para Botafogo. Mas eu nem sabia que tinha prêmio, que tinha tudo isso. Então, eu falei, não, preciso conhecer mais. Preciso tocar lá. Então, eu conheço o Pedro há quantos meses? Não deu, não sei meses. Então, é assim, agradeço muito, é muito melhor, muito mais bonito do que eu imaginava, já tinha gostado. Parabéns, viva a nova geração e que bom que vocês se preparam, porque até agora também, sexta-feira foi uma despedida de vocês também, e eu acho que a gente aprendeu bastante. Então, muito obrigada. E